Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos falando diretamente da capital do estado maravilhoso de Santa Catarina, aqui na região sul. Boa noite, Sheila. Tá chegando aí, boa noite, sejam bem-vindas. Luiz, pessoal aí também chegando. De onde vocês estão falando? Do norte? Do norte? De onde mais? Sheliana tá falando de onde? Sejam bem-vindos aí. Boa noite, boa noite. Pessoal que está também aqui pelo pessoal do Facebook também que estiver por aí, já pode dando seu boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Luiz. Como é que estão as coisas aí para o norte? Ótima noite para todos, excepcional noite para todos nós. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Se tiver alguma coisa, vocês já me avisam. Eu tô com um áudio de fundo. Trancoso. Olha isso. Que delícia. Ainda falamos de Trancoso há pouco, Sheila. Ah, que saudade aí, Sheiliane. O William tá falando toda hora também. Muita saudade da Eliel. Muito bem. Ah, que bom que você está gostando. Fico muito feliz. Está ouvindo agora, Luiz? Está ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o áudio também? Eliel, Luiz, Sheiliane, lá de Trancoso. Ô, delícia. Ângela, aqui pelo Facebook. Boa noite, Ângela. Vocês estão conseguindo ouvir a música do áudio ali? Ah, agora está conseguindo. Só para dar um gostinho, clima, para ficar mais gostoso a nossa conversa. Áudio ajuda, o som ajuda sempre. Nossas memórias todas têm muitos ancoragem de música e de som nas nossas memórias. E vamos falar hoje, vamos dar continuidade à nossa live, que nós falamos sobre felicidade e infelicidade, a origem, a causa, e nós vamos dar um pouquinho mais, vamos fazer a segunda parte sobre o conteúdo, e eu aproveitei aqui para a gente incorporar mais alguns assuntos nesse segundo conteúdo, falando também um pouquinho sobre o desapego, que eu acredito ser muito importante falar desse assunto, e o poder da transformação do desapego. Saudade também de vocês aí, Eliel. Nós estamos sempre aprendendo juntos, né, Luiz? Aprendi muito com você também, com todos vocês aí, saudade de todos vocês também. É sempre uma troca, E o mais interessante, quando essa troca ela é uma troca autêntica e é uma troca de coração, não somente uma troca onde quem está recebendo, muitas vezes, não está nem prestando atenção no que está recebendo. E a atenção é uma das melhores formas de você honrar quem está conversando com você, quem está interagindo com você, quem está na sua presença. Ser presença, quando você tem alguém na sua presença, é a melhor forma de você honrar. Muitas vezes, essa presença não significa que tem que ser um outro ser humano. A própria natureza, na contemplação e tudo que nos cerca, né? Muitas vezes a gente, não estando presente, a gente não valoriza, a gente não percebe aquilo, tantos milagres acontecendo à nossa volta. Muitas vezes tomado por pensamentos. Aprendemos sempre junto, pessoal. Muito bom ter vocês. Pessoal que está aqui pelo Face também, dá o seu boa noite aí. Quem eu não estou conseguindo ver o boa noite, sintam-se recebidos, acolhidos carinhosamente, sinta aí um abraço carinhoso de todos, meu abraço carinhoso aí a todos vocês. E vamos começar o nosso assunto. Eu vou tirar aqui a nossa mensagem, que eu também estou pelo Facebook, né? Aqui pela plataforma stream do Facebook. Eu vou deixar só os comentários do pessoal que está interagindo aí. Pessoal pelo Instagram, bem-vindos. Pessoal pelo Facebook, bem-vindas e bem-vindos. Se
o áudio atrapalhar, vocês avisam que eu baixo. Eu estou próximo aqui, eu fiz umas... Hoje eu estou meio que diferente o cenário, não sei se vocês viram da última para hoje. Eu mudei para ficar mais próximo do som aqui. Qualquer coisa vocês me avisem. Zé, o áudio está alto. Eu baixo ali. E aí vocês conseguem me ouvir melhor. Mas eu acredito que está tudo bem. Mateus, seja bem-vindo também. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom, dando continuidade à nossa conversa que a gente teve. Olha o Bruno, rapaz. Prazer é meu, Bruno. Prazer é meu, Bruno. Olha aí, Bruno Miller. Acho que a gente é parente, né, Bruno? Devemos ser parente aí, Bruno. Os Toffoli, os Millers, né? Tem bastante espalhado. Devemos ser. Aliás, a propósito, acho que isso é uma coisa interessante. Que nós vamos falar também um pouco sobre isso, a questão do apego e do desapego. E nós temos muito apego, a maior apego que a gente tem, o apego mais forte que você tem, que eu tenho. Acredito que a maioria de vocês, o apego mais forte é o apego à família. Mas a família, muitas vezes, nós precisamos estender essa compreensão de família. A gente tem aquela ideia de família nuclear, a gente tem aquela ideia de família de sangue. 4, 5 pessoas ali em volta de você, depois vai se ampliando, como a família Miller, família Toffoli, família grande. Estava vendo uma foto esses dias do meu padrinho e minha madrinha, Miller, inclusive, 50 anos de casado. Quanta gente! Quanta gente! E hoje, se fosse tirar uma foto, eu acho que teria que fazer uma panorâmica para caber todo mundo. Mas, enfim, então, esta é a nossa família nuclear, que a gente tanto é apegado muitas vezes. Mas nós também temos uma família fraterna, afinal, somos filhos da mesma fonte. E essa família fraterna, e que devemos muito considerar, ela é imensa. Ela é imensa. Se você for puxar, são quase 8 bilhões, é uma quantidade muito grande de irmãos fraternos que nós temos. E aí que entra o amor puro, o amor genuíno, o amor total, que a gente tanto fala. Numa das lives eu falei, tem um vídeo também, 2 vídeos falando sobre amor total, amor puro, genuíno, no YouTube. Quem não teve oportunidade de participar da live, pode ir no YouTube, tem lá, as lives estão gravadas lá. Além, acredito eu que esteja gravado também aí pelo Instagram. Muito bem. Vamos começar falando sobre o desapego e o poder da transformação. Quando você começa a se desapegar. O que exatamente é desapegar e apegar? Qual a diferença entre amor puro, amor genuíno e apego? Devido à forma, de repente, como nós somos doutrinados, ensinados, e como a gente vê na televisão, porque a gente vê muitas coisas na televisão, não é isso? Faz algum tempo que eu não assisto televisão, por isso que a gente aprende, de repente, se você não fizer um bom filtro, e olha que tem que fazer realmente um bom filtro daquele conteúdo que você está recebendo para assimilar só aquilo realmente que vai ser útil para você, você acaba, sem perceber, permitindo-se instalar drivers mentais. E drivers mentais de apego, e drivers mentais de amor, do significado, do que realmente representa. E sobre apego, nós temos que entender e compreender o que esta palavra representa. Qual é a diferença entre amor e apego? Se você vamos pegar como exemplo uma relação afetiva, que é mais fácil, porque a gente está acostumado a falar do amor romântico, que é o amor mais comum. O amor romântico você vê nas novelas. Você dificilmente vê uma novela falando de amor puro, amor genuíno. As novelas falam de amor romântico. É aquela coisa, né, que você vê e que você acaba, sem se dar conta, repetindo na sua relação. É um amor onde você acredita, e alguém já te disse isso,
que a outra pessoa está ali para te fazer feliz. Isso é apego. Isso não é amor. Você vai perceber logo, logo, que a infelicidade vai bater a sua porta, porque ninguém tem a obrigação de fazer o outro feliz. Essa obrigação é minha, de me fazer feliz, de viver feliz, do meu bem-estar, porque a verdadeira felicidade, ela nasce dentro de mim, ela não nasce fora, ela não está nas coisas, não está nas minhas relações com as pessoas, nem na minha relação com as coisas. A verdadeira felicidade, ela nasce do bem-estar interior, ela nasce da paz interior. Como que eu consigo ter paz interior? Dependo de alguém para isso? A menos que eu permita. Mas isso só depende de você. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de combinar com você. Determine, isso mesmo, determine como as coisas devem funcionar dentro de você. Porque não cabe a mais ninguém. Não cabe a mais ninguém, a menos que você dê o poder controlar o que acontece dentro de você. E a verdadeira felicidade nasce aí. Se vocês me acompanham pelo YouTube, tem uma metáfora do segundo livro. O pessoal que está aqui pela primeira vez, de repente, não sabe, mas o segundo livro, O Farol da Sabedoria. O primeiro livro, O que te impede de viver feliz. E o terceiro, que vai estar à venda e disponível a partir de abril de 2021. Nesse livro eu falo sobre uma das metáforas desse segundo livro, que fala onde o Criador e seus anjos, arcanjos, estavam discutindo aonde esconder a felicidade do ser humano. Na montanha mais alta do mundo, mas a gente deu ao ser humano a inteligência, a garra, a determinação, e eles vão acabar escalando a montanha mais alta do mundo. Então, no planeta mais distante, não, mas nós demos para ele também, para eles, os seres humanos, a curiosidade e a criatividade. Eles vão desenvolver tecnologia e vão chegar nesse planeta mais distante, vão descobrir a felicidade. Então, no oceano mais profundo, mas eles também vão construir tecnologias e vão conseguir chegar até lá. E aí um dos anjos, peraí, eu sei aonde vamos esconder a verdadeira felicidade. Onde nenhum ser humano vai, com certeza, procurar por ela. Dentro de cada um. Essa é a metáfora que está no livro e que eu tenho também, eu gravei no pé de um morro aqui dos ingleses. Está no YouTube, José Eduardo Toffoli. Se você não se inscreveu, se inscreva lá e assista. É curtinha, essa parábola é bem curtinha. Rapidinho você assiste ela. Está falando exatamente isto. É uma metáfora. E as metáforas têm esse poder de ensinar e, ao mesmo tempo, entreter de uma forma criativa, lúdica. A verdadeira felicidade está dentro do homem, está dentro da mulher, está dentro de você. Mas o que a gente... A humanidade, nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, como que nós vivemos? Atribulados? Ou a gente vive serenamente? Na mais completa serenidade. Embora, muitas vezes, correndo de lá para cá, daqui para lá, parece até uma brincadeirinha, mas de lá para cá, de cá para lá, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas de uma maneira serena internamente, será? Será que você que está ainda assistindo televisão ou acompanha os noticiários pelas redes sociais tem melhorado, mesmo com essa pandemia, que é um momento, um convite à reflexão, tem melhorado? Tem diminuído a quantidade de suicídios? As pessoas com depressão, têm diminuído a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade? Se não, se os índices não estão melhorando, é sinal que a gente continua indo por um caminho que precisamos rever. Precisamos mais do que rapidamente rever este caminho. Onde estou buscando e qual é a fonte da minha felicidade? Quando falo minha,
Quero que você sinta você. Qual que é a fonte da sua felicidade? A sua felicidade está nas coisas? Está no que você faz? Está no que você tem? Está na sua família? É muito bom, a família é a nossa base. Mas a felicidade não pode estar na família, senão você se apega. Você está jogando uma âncora na família, você acaba se apegando à família. E aí a família tem que te fazer feliz. A ausência da família te faz infeliz. E a família não tem essa responsabilidade. Ela vai te fazer bem, com certeza, estar em família faz muito bem, mas é de dentro para fora. E lembra que o bem-estar e a paz interior e a serenidade que faz tanta falta nos dias, no dia a dia, no lidar com as situações, ela está aqui dentro. Ela precisa ser cultivada. Se ela não for cultivada como uma planta, como uma verdura, um legume no jardim, o que vai acontecer com a serenidade? Da mesma forma com o amor, da mesma forma com o perdão, com a gratidão, com a compaixão, com o poder de acolher, o compreender, o aceitar, a generosidade, que é algo que está tão em falta, praticar generosidade. Se não houver cultivo, o dom não brota, o dom não floresce. E não se torna talento. E aí você vai desperdiçar a oportunidade de alguém dizer, nossa, como fulano, como ele, como ela, olha que ser, como é tão generosa. Olha como ela é gentil, olha como ela é gentil. Não é melhor que você seja conhecido dessa forma por onde você passar? Ou então, nossa, como ela é arrogante. Nossa, como ela é arrogante. Tudo bem que é a outra pessoa a representar. A representação do que você é uma representação do outro. Mas você que está comunicando. E a comunicação não verbal, lembra? Tem um vídeo também no YouTube. Tem um vídeo falando sobre comunicação não verbal. A comunicação não verbal é quantos por cento do impacto numa comunicação eficaz? Peraí. Quantos por cento? 93%. Quer dizer que a voz, a fala é só 7%. E a gente valoriza tanto a fala. O tom de voz é 38%. A fisiologia comunica 55%. Se eu falo, não, eu estou muito... E aí, José, tá bem? Muito bem, cada dia melhor. A fisiologia comunica. Eu estou indo muito bem, tá? Maravilhosamente bem. O inconsciente não mente. A gente vai ter oportunidade de fazer live que eu vou mostrar para vocês que fisicamente, como que você descobre que a pessoa está mentindo. Que ela não está falando a verdade, não que não está mentindo, e que está falando algo que não é verdadeiro. Porque a fala, ela mente. A mente não. E muita gente fala que a mente mente, né? É que não sabe o poder que a mente tem. Ela mente se você não der instruções para ela. A menos que você dê instruções para ela mentir, ela vai mentir. Ou então, se você deixar, a mente ela é criadora. A mente faz parte da criação. E ela solta, produzindo 70 mil pensamentos por dia, você quer o quê? Se estiver fora de controle, meu amigo, tem alguém mandando em você. Tem alguém mandando em você. Essa não é novidade, a gente já falou sobre isso também. Então determine que as coisas dentro de você funcionem bem. Porque só depende de você e de mais ninguém. E comece a filtrar melhor isso e a parar de se comparar com as pessoas e também se importar tanto com o que as pessoas acham, deixam de achar de você. Desde que você tenha bem definidas seus propósitos e uma identidade bem clarificada, porque se você também está perdido ou perdida,
não sabe qual o seu propósito, quais os propósitos, ou a identidade não está muito clara, você está confuso. Eu confundo quem eu sou com o que eu faço, com o que eu tenho. Aí acho bom você começar a prestar mais atenção, de repente até no que as pessoas estão falando para você. Mas quando você tem uma identidade clarificada, quando você tem seus propósitos e missão bem definidos, com certeza conhece bem os seus valores fundamentais, é importante você conversar e você ouvir as pessoas, mas é importante que você já sabe exatamente quais são os princípios, quais são os valores, qual é a missão, qual é a minha identidade. Muito importante que você saiba disso. E isso só depende de você, só depende das escolhas que você faz. Portanto, não delegue responsabilidade sobre a sua vida para outras pessoas, nem para ninguém. Que a responsabilidade é só sua. Não ancore. Boa noite, Juju, seja bem-vinda. Cleiton, o pessoal Adriano que está chegando aí, Débora, o pessoal que está chegando, o Raoni. O Raoni. Muito bem, Eduardo. O pessoal que está chegando, Matheus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quanta honra ter vocês aqui nessa noite de terça-feira, dia 15 de dezembro. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Então é muito importante essa questão do apego, do cuidar, do se apegar, de ter realmente noção e ter realmente bem claro, clarificado qual é a minha identidade. E a minha identidade não está no que eu faço, está muito além. E a gente tem esse hábito, isso é costume. Quem sou eu? Eu sou José, eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou vendedor, eu sou pai, eu sou filho, sou sobrinho, sou neta, sou neto, sou vizinho, sou estudante. Você não é, você está estudante, está vizinho, está neto, neta, filho, pai, profissional da área de saúde, de educação, vendedor da área do comércio. Você está, porque tudo isso é muito efêmero. Isso não te define, claro, que tudo isso somado e muito mais faz parte do seu legado, o que você está deixando, e não o que você está fazendo. Mais importante é o que você está deixando. Como você está sendo lembrado e importado pelas pessoas e por tudo que te cerca, porque não são só as pessoas, tudo que te cerca. Como que você está sendo importado? Porque importante vem de importar. Importante não vem de ser pessoa famosa, pessoa na internet que tem ali não sei quantos mil seguidores, não. Importante vem de importar, trazer para dentro, trazer para o seu porto. Esse é o sentido da palavra importar, importante. Se tornar importante para as pessoas é estar a serviço das pessoas, é cumprir com a missão de servir, que a natureza nos mostra, sem se apegar. Como assim sem se apegar, Zé? Não fazer para desejando, não, eu vou fazer porque eu vou fazer para fulano, um favor, porque eu sei que fulano vai retribuir. Não, aquele lá não vou fazer não, porque aquele lá nem dá bom, nem agradece. Isso você está apegado ao retorno. A lei do retorno funciona desde que você faça sem a intenção de receber. Porque você está plantando e você vai colher. Mas se você plantar com a expectativa de colher, sabe aquela pessoa apressadinha? Plantou, está demorando, né? Essa semente não vai nascer? Será que a terra não está boa? Será que eu coloquei muito adubo? Será que eu não coloquei adubo? Ah, meu Deus, deixa eu ver. Começa ali a ciscar, começa a mexer ali na terra. O que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que você já sabe. Vai matar a semente, vai matar o brotinho que está nascendo, que precisa, antes de arrebentar para cima da terra, ele precisa se estabelecer como um bambu chinês, que leva 5 anos embaixo da terra, para depois de 5 anos ele sair e crescer 25 metros em direção ao céu, aqui no céu. E durante 5 anos, alguém que é
apressado, como muitas vezes nós somos, apressados, não conhecemos a lei do ritmo, a lei universal, o princípio universal da natureza, que na natureza tudo tem o seu ritmo. Veja, estou morando aqui em Florianópolis, choveu, entrando no verão daqui a pouquinho, depois do verão vem outra estação, e a natureza, agora está uma noite bonita, linda, não está chovendo, mas a chuva foi maravilhosa também, muito bem acolhida. Depois vem o sol, tudo tem o seu ritmo. Às vezes não tem muito um ritmo, desde que o ser humano vai lá e interfira. E o nosso jeitinho delicado de ser, e preocupado que nós somos, não preocupado não, mas atentos com a conservação da natureza, muitas vezes a gente interfere no processo. Mas o universo funciona dentro do seu ritmo, é uma lei, é um princípio universal. A lei do ritmo. Nós é que queremos quebrar esse negócio. Nós queremos apressar as coisas com a nossa expectativa. A gente já parece que nasce com expectativa, querendo apressar, querendo que a borboleta nasça antes da hora, que o broto cresça antes da hora, querendo fazer ali uma modificação genética no negócio para acelerar o processo, querendo mudar tudo, tornar tudo artificial. É tão belo o natural. E o natural está aqui há milhares de anos. O artificial tem começo, meio e fim. Tudo que é artificial começa como uma energia, começa como... A gente vai falar nisso na quinta. Começa como um pensamento cultivado na mente de alguém, que vai vir um dia, e o pensamento é energia, como tudo que nos cerca, é uma energia menos densa do que a matéria. Matéria, tudo que está aqui à minha volta e é onde você está, que você consegue perceber pelos órgãos dos sentidos, energia densa, matéria, o pensamento está num nível menos denso, mais sutil, mas também é energia. Tudo isso que está à minha volta aqui passou pela mente de alguém. Assim como onde você está. Onde estava a cadeira antes dela se tornar uma cadeira? Aqui você está sentado, ou o sofá que você está sentado? Ou onde você está, o celular que você está na mão, ou de repente o computador, a televisão. Onde estava antes de ser o que é? Nasceu na mente, nasceu no... Eu digo mente, aponto para cá, que é para você assimilar mais fácil, mas a gente já conversou. A mente, ela é metafísica. Aqui é cérebro, é físico. Ela está em todos os lugares, só para ter uma dimensão diferente. Existe uma diferença entre cérebro e mente. Muito bem. E o Zé, como sempre, se empolga, né, Zé? E aí não fala, vai se aprofundando em alguns assuntos, se empolga muito, e aí eu tenho que dar continuidade aqui. Juju, seja muito bem-vinda. Pessoal, a Juju tem 7 anos, né, Juju? A Juju tem 7 aninhos, como eu já falei para vocês, ela tem um canal no YouTube, Ana Júlia do Nascimento. Isso, Juju, depois você pode compartilhar aí direitinho, tá aqui no Facebook, depois pode compartilhar também que ela tem um canal no Instagram. 7 aninhos, ela faz vídeos direto, vídeos maravilhosos, 7 aninhos, fala bastante da Bíblia, ela também gosta do livro, ela lê o primeiro livro ali, ela compartilha de vez em quando alguns textos do livro, e hoje eu fiquei sabendo de uma notícia que me deixou muito feliz da Juju. A Juju está com um projeto de fazer um livro, de escrever, de produzir, de criar um livro. O livro já existe. Todos vocês que estão aí, estão me ouvindo? Assim como a Juju está também? O que você quiser criar, você tem 2 escolhas, mas uma escolha muito importante. Da Vinci, certa vez, falou o seguinte: Leonardo da Vinci, um dos maiores, uma das pessoas mais criativas, um dos gênios mais criativos que eu conheço. E olha que eu gosto muito de Tesla, de Einstein, mas da Vinci, como... Ô Jean, bem-vindo, que prazer, que honra. Como Da Vinci, certa vez, ele fez a seguinte metáfora. Quando você vai esculpir, você vai fazer uma escultura, você tem um bloco de determinado material ali, um bloco de gesso, um bloco de madeira, você tem ali uma peça. E, por exemplo, eu vou esculpir um anjo
desse bloco. Eu preciso acrescentar alguma coisa ao que está ali? Não. Eu não preciso acrescentar nada de mim ao que está lá, porque o anjo já está lá. Olha que bonito isso. Olha que lindo essa metáfora de Da Vinci, ao falar da escultura. Maíra, seja bem-vinda! Que saudade! Valdinei, Débora, pessoal aí, olha, vocês todos bem-vindos. Que legal vocês estarem aí. Que honra. Pessoal de Belém do Norte também em peso, pessoal aqui do Sul e outras regiões também. Olha que beleza esta metáfora de Da Vinci. Quando eu vou esculpir, saudades, Maíra, de vocês também, quando eu vou esculpir um anjo de um bloco, de qualquer material que você imagine aí, qualquer material. Pode ser madeira, a gente está acostumado a ver esculturas em madeira, ou em gesso, ou enfim, tem vários materiais. Eu não preciso acrescentar nada de mim lá, porque o anjo já está lá. Eu só tenho que esculpir, dar forma ao anjo. Ou a outro, né? Eu estou falando anjo, no caso de você esculpir um anjo. Você pode esculpir outras estátuas, outras figuras, enfim. Olha que bonito, Juju. Quando você vai escrever o livro já está aí dentro de você. Você só vai esculpir. Esse anjo já está aí. Isso vale para todos nós, mas eu tenho um sonho de escrever um livro. Ótimo, tire esse sonho da fase de sonho e passe ele para projeto. Dê vida a esse sonho. Coloque data, coloque no papel, escreva. E acredite, confie, coloque atenção e intenção no seu sonho. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso na quinta-feira. A gente vai falar sobre ressignificação. Vamos falar também sobre visualização. A visualização é um poder que, inclusive, Da Vinci usava, Einstein e Tesla e todos os gênios mais criativos que a gente pode citar usavam muito o poder da visualização, que é ver na mente, com o máximo de detalhes, aquela invenção, que eles inventavam muito, né? Como inventavam? Criavam. Hoje quase não se cria muito, hoje se transforma, não é? Vamos transformando em cima de invenções passadas. E eventualmente aparece uma invenção nova, mas é muito mais raro hoje em dia. Mas eles conseguiam dar forma na mente, com o máximo de detalhes impressionante, aquilo antes daquilo se tornar forma. Que o poder da visualização, imaginação. Vamos falar disso melhor na quinta. Hoje nós estamos falando sobre desapego. E eu estou indo aqui para outros assuntos, e que tem a ver também com esse assunto do apego e desapego, como a gente já disse há pouco. O apego mais intenso que nós temos é o apego à família. Eu quero caminhar, que eu tenho aqui, hoje eu quero chegar nos 5 estágios do luto, e explicar para vocês como é que é esse negócio de luto, como que a gente lida com isso na nossa sociedade ocidental. O que significa para você a morte e o que é morte para você. Parece que esse assunto não é muito dezembro, chegando o Natal, Zé. Calma que a gente já vamos esclarecer. O primeiro slide, que eu estou aqui com o pessoal do Facebook, a gente tem um slide. O pessoal consegue visualizar através do streaming, mas eu vou falando aqui, o pessoal do Instagram também acompanhando, tá tudo certo, eles estão conseguindo ver, além de ouvir, que eu estou projetando aqui na tela para eles através dessa plataforma. Então, como a gente já disse na última live, a gente começou falando sobre felicidade e infelicidade, a origem da felicidade e infelicidade, nós falamos sobre a tabela, nós falamos a escala de energia, a escala da consciência do Dr. Hawkins, sobre os níveis de energia e da importância das emoções, que nós somos o único ser, dentre todas as espécies que habitam esse planeta, o único ser que tem o poder de alterar o nível de energia vibracional. Porque tem a emoção. A função principal, eu acredito, faz sentido para mim que a função principal da emoção é alterar o nível vibracional. Porque o nível de vibração, de energia que você está, dependendo desse nível de energia, ele vai te colocar num estado emocional. E dependendo do estado emocional, a qualidade com que você vai lidar com a situação.
E vamos aqui, cá entre nós. Quantas escolhas você faz por dia, em média? Quantas escolhas, meu terceiro livro fala do poder das escolhas. Quantas escolhas e decisões nós tomamos ao longo de um dia? Mais de 30.000 escolhas e decisões. Essas escolhas e decisões são motivadas e motivadas, muitas delas, a grande maioria, inconscientemente. Mas, dependendo do teu estado emocional, você vai estar acessando um estado pobre de recursos. E vai estar lidando com a situação de maneira que ela se torne um problema e não se torne uma oportunidade. Olha a importância da emoção, da escala de energia, de entender disso. De entender que quando você está vibrando na vergonha, você precisa rapidamente buscar coragem dentro de você, porque ela está aí. Esse recurso você tem. Você tem memórias onde você foi corajoso e corajosa, é só você acessar. Da mesma forma que você trilha um caminho, quase todo dia, um caminho da vergonha. Quando a gente está envergonhado ou se sente humilhado por alguma coisa, aquilo fica sendo martelado, não é? Você fica carregando aquilo, você fica ruminando, você fica, poxa, que... larga, solta. Uma maneira é, saia da vergonha que vibra 20 Hz para a coragem que vibra 200 Hz. Já é um salto enorme em termos de emoção, em termos de energia. Vibrando na vergonha e na humilhação, começa a vibrar na coragem, na afirmação. Por isso que eu falei, determine dentro de você, afirme dentro de você, determine dentro de você como que as coisas têm que funcionar, porque dentro de você, quem tem que mandar é você, quem tem que governar é você. E não é isso que acontece. Nós muitas vezes delegamos para pessoas e para experiências e situações o controle das nossas emoções. Como é que eu sei disso, Zé? Quando você se ofende facilmente. Quando você se ofende com alguém, você está dando a essa pessoa um poder. Você é escravo dela. Você sabia? A palavra escravo é que a gente tem uma conotação, palavras, a gente tem rótulos e representações, significados, mas dá uma ressignificada na palavra escravo aí. Quando você se ofende, você está sendo escravo, escrava. Você está se permitindo ser comandado por aquilo. Tem alguém que está mandando dentro de você. Olha que interessante. Zé, mas espera aí, mas tem situação que eu tenho... Nós somos sensíveis? Você está falando para eu ser insensível? Não. Eu não estou dizendo para você ser insensível. A sensibilidade, ela tem que ser com relação à vida e não com relação ao ego. A sensibilidade com relação ao ego é essa. As pessoas não podem olhar torto para você que você já acha que tem alguma coisa. Não pode olhar torto para sua namorada, não pode olhar para tua namorada, não pode olhar para as coisas, não pode falar assim, falar assado, que você já todo cheio de... Sabe aquelas expressões populares? Ó, fulano é espinhento, não me toque, não me rele. Isso é ser. Isso aí, Jean. Quando você se ofende, você está sendo escravo. Essa sensibilidade ao ego. Você está apegado. Você está apegado. Olha que interessante. Você está apegado a alguma coisa aí dentro de você. E você não negocia isso que você está apegado. Se você está se ofendendo tão facilmente. Senão a pessoa está falando só porque ela está falando é porque você é. Você não tem certeza, você não tem convicção, você não tem claridade, não está clarificada a sua identidade, não está muito claro para você qual a sua vocação, a sua missão, os seus valores. Não está muito claro isso para você? Se isso, os seus valores, seus princípios, a sua identidade está clarificada e está ativada, não tem por que você se ofender, porque o outro disse isso para você, porque ele falou, ele te chamou no trânsito, de repente te provocou, e aí você se ofendeu, e aí você quis tirar satisfação, e aí depois você se arrependeu pelo que você fez.
Quase sempre a gente se arrepende quando a gente reage. E é uma das causas da nossa infelicidade. A gente já está falando disso. Vamos lá. Deixa eu caminhar aqui, pessoal, porque eu me empolgo, como eu disse. Vamos lá. As emoções negativas é uma das origens, uma das causas da nossa infelicidade. E da onde surge a emoção negativa? Emoção negativa vai desde uma irritação leve, só para exemplificar. No caso do trânsito, no caso da nossa relação do dia a dia, uma irritação leve, que ela se instala assim, e ela vai crescendo, e aí você vai... Porque, como diz Eckhart Tolle, não sei se você gosta desse autor. Boa noite, Aurenira, sejam bem-vindos, o pessoal que chegou aí. Todos bem-vindos e bem-vindas. Como diz Eckhart Tolle, do livro O Poder do Agora, corpo de dor, vocês ouviram falar? Despertar da consciência, de uma nova consciência, ele fala sobre o corpo de dor. E esse corpo de dor se manifesta e ele se alimenta de mais dor. Faz sentido para mim. É interessante isso. Então, uma irritação leve nunca fica numa irritação leve. Ela vai precisar ser cultivada. Aí parece que a gente cultiva rapidamente. De uma irritação leve, aumenta, passa para um estresse, do estresse vai para uma raiva, e aí a raiva fica, daqui a pouco, uma raiva excessiva, aí daqui a pouco você gera medo, e o medo também começa a gerar angústia, e eles vão andando tudo de mãos dadas, assim, um bando. Emoções negativas, que surgem muitas vezes de pensamentos negativos, que surgem na sua mente, na minha mente. Diante de situações que eu lido no meu dia a dia. A forma como você reage, como eu reajo, gera emoções negativas ou gera emoções neutras ou não gera emoção nenhuma. É uma energia que está entrando, faz sentido para você? É uma energia que está entrando. Estou captando energia o tempo todo, você também, através dos órgãos sensoriais, o maior órgão sensorial do corpo, que é a pele. Você está me ouvindo, mas você está captando inconscientemente um monte de estímulos que você não está percebendo conscientemente. Mas você está percebendo, está recebendo esses estímulos aí. Como é interessante isso. E aí você vai recebendo essa energia, e você recebe a todo momento, você recebe esse estímulo que vem de fora. Mas esse estímulo passa no primeiro livro aqui, eu estou explicando bem isso. Quem tem o primeiro livro, que te impede de viver feliz, a teoria do cérebro triúnico ou triuno. Primeiro, toda essa informação passa, esses estímulos passam pelo cérebro reptiliano, primitivo, luta ou fuga, depois o límbico, para depois chegar aqui no neocórtex, que é o mais evoluído. Mas, muitas vezes, grande parte das vezes, isso é tão rápido, não é como eu estou falando aqui lentamente, é rápido. Esse estímulo é sequestrado pelo sistema límbico, que transforma isso numa reação, que transforma isso que acelera o coração, que através de química do corpo, alterações químicas dentro do corpo, é o sistema luta ou fuga, é um sistema muito primitivo. Você acaba reagindo àquela provocação sem necessidade. Você poderia muito bem ter raciocinado, ter pensado e ter respondido àquela provocação, dado uma resposta lógica, uma resposta inteligente, racional, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes a resposta não é uma resposta, é uma reação. É assim que funcionamos. Zé, como é que eu faço? A gente vai falar disso daqui a pouco. No próximo slide que eu tenho aqui, pessoal que está pelo Facebook, estando mais alerta, já posso adiantar para você, estando mais presente, mais alerta, mais consciente do que está acontecendo dentro de você. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu vou repetir. Determine como as coisas devem funcionar dentro de você, antes que tenha um estranho mandando em você. Antes que a tua mente faça por conta. E ela faz. Se ela não recebe instruções tuas, ela recebe do ego. Tá quente, pessoal. Por isso está dando sede aqui em mim, que tá quente.
Eu fechei tudo para não dar problema com o som aí para vocês. Então, uma rápida explicação. Se você quiser mais detalhada, tem um vídeo meu no YouTube que fala melhor, mais detalhado como que isso funciona, tá? Tem matéria também no Tipo Manaus, que eu mando toda semana, também falando aí. É só você entrar no Tipo Manaus lá no editorial, você vai encontrar lá as matérias. Toda semana que eu estou mandando, tem muita matéria lá, e tem matéria que fala bem detalhadamente, passo a passo, como é que esse sistema funciona. Sistema primitivo. Está no livro também. Vamos lá. Hoje o nosso tempo está meio corrido. Qual a outra origem da infelicidade? A gente dando continuidade a esse assunto que a gente começou na última live de quinta-feira. Pensamentos e sentimentos negativos. Lembra as emoções negativas diante das reações que nós temos no dia a dia, na situação? Zé, quantas situações a gente tem por dia, em média? Com quantas situações eu tenho que lidar para eu ficar mais atento a partir de amanhã? Ou a partir de agora? Quantas escolhas você faz em média, segundo estatística? Não são mais de 30 mil escolhas e decisões? Portanto, são mais de 30 mil, em média, mais de 30 mil situações que você tem num dia. Mais de 30 mil. Zé, mas é muito. Você não sabe se você tem mais de 70 mil pensamentos num dia? Mais de 70 mil pensamentos, 30 mil situações, 30 mil escolhas e decisões, é menos da metade. Mas é muito, sim. Por que é muito? Por que eu estou achando muito? Porque eu não sequer estou consciente de 5% disso, Zé. Então eu fiz muita escolha, tomei muita decisão hoje, tudo no automático. Essa constatação que você está tendo, eu também tenho. E a partir de agora, se você quer medir como é estar mais presente, é você estar mais consciente das escolhas e decisões que você está tomando. Muito bem, isso com relação às emoções negativas e com relação aos pensamentos e sentimentos negativos. Sentimentos negativos, pensamentos negativos, também nós temos aquele sentimento. Sentimento, a emoção é algo que fica e vai ficando. O sentimento, ele aparece de vez em quando. Ele não está constantemente aí. De vez em quando ele aparece, aquele sentimento. Essa é a diferença entre emoção, uma das diferenças entre emoção e sentimento. Ou seja, aquilo que está direto em você poxa vida, uma semana que eu estou me sentindo assim, eu estou triste. Então é emoção. Se for sentimento, ele vem e vai. Se for raiva, né, sentimento de raiva, ou eu estou numa emoção aqui, sentimento, aquelas memórias. Qual é a outra origem da infelicidade? Memórias de dor. Experiências que a gente viveu, portanto, passado, e que tem emoção envolvida e não resolvida. E o impacto dessas experiências passadas que tem emoção negativa, né? Estou falando de emoção negativa e não positiva, que a emoção positiva deixa lá. Os pensamentos bons, aqueles momentos bons da vida, meu Deus, deixa lá. Essas memórias é a nossa história. Pode virar livro. E os negativos, que de vez em quando te assombram, que de vez em quando aparece do nada, e você está bem, de repente você ouve uma música, de repente você se lembra de alguma coisa, de repente você vê alguma coisa na televisão, na internet, alguém te fala alguma coisa, pum, ancorou, vai lá e tchum, veio aquela memória daquele momento. E aí você começa a se sentir um sentimento negativo tomando conta de você, você não sabe o porquê. E aí você fica triste. É o impacto das memórias de dor. É outra origem, é outra fonte da nossa infelicidade. Como que eu faço para resolver isso, Zé? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ressignificando, dando um novo significado, resolvendo. Passado você não tem que arrastar, você não tem que carregar, você tem que deixar ir. E tem várias formas de você ressignificar isso. A gente já falou aqui sobre isso, a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou dar uma acelerada aqui porque o tempo está passando rápido, pessoal. Outra forma, outra origem
da nossa infelicidade? Imaginação. Eu acho que o som está muito alto agora, né? Tá não? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, pessoal. Eu acho que agora está um pouquinho alto, de repente vai atrapalhar vocês. Vou baixar um pouquinho só aqui. Só um minutinho aí. Aqui. Isso, um pouquinho só. Imaginação. A má gestão da imaginação também traz infelicidade, tristeza. Por exemplo, quer um exemplo clássico de má gestão da imaginação? Preocupação. A preocupação é uma má gestão da imaginação. Se você é uma pessoa que você vive muito preocupada, é porque você não está gerenciando bem um recurso poderosíssimo que você tem, que se chama imaginação. Utilize essa imaginação a seu favor e vai te trazer, com certeza, vai te ajudar muito, porque lembra que nós falamos agora há pouco dos grandes inventores da história, eles utilizavam, e nós utilizamos, quando éramos crianças, lembra? A Juju está aí, com 7 aninhos, está na fase aí da imaginação. Por que depois a gente acaba na fase da adolescência, muitas vezes reprimindo esse poder que nós temos? Ou com o passar do tempo, com a nossa vida, a nossa jornada de vida, com as frustrações, com as reações diante daquilo que vai acontecendo, você acaba reprimindo esse poder que você tem, o poder da imaginação. A imaginação, sendo mal governada e mal gerenciada, se torna preocupação e vai trazer infelicidade. O que mais que traz infelicidade, Zé? Deixa eu te fazer uma pergunta. Que outras situações, que outras experiências trazem infelicidade? A fila do supermercado causa irritação em você? A gente falou de irritação agora há pouco. Você se irrita de 0 a 10. Você costuma se irritar quando a fila do supermercado não anda? Quando a fila... supermercado não me irrita não, Zé. Tá, fila do trânsito então. Você não costuma se irritar com o trânsito, quando aquela fila parece que não anda de jeito nenhum? Você se mantém equilibrado e sereno, serena? No aeroporto, às vezes, você está lá, aquela paciência de Jó ou de monge tibetano, e de repente aquela fila que não anda, aí o voo atrasou. Você se mantém equilibrado, sereno, serena. Isso não te irrita? Um pneu furado, então. Vamos lá, vamos piorar um pouquinho aqui, né, Jean? Vamos piorar um pouquinho aqui o cenário. Um pneu furado e de noite, então. Isso não te irrita? A voz do teu chefe. Do ex-chefe não vale, hein? Pessoal aí, ó, do ex-chefe não vale. A voz do seu chefe no telefone não te irrita? O cachorro do vizinho, tarde da madrugada. Ou o galo que... né? Para mim não me irrita, tá, pessoal? Para mim, olha, tá tudo certo. Tem um galo aqui que ele é meio, né, de vez em quando ele perde a hora, 3 horas da manhã ele tá cantando. E às vezes ele perde às 9 da manhã, às 10, eu acho um barato esse galo. É meio desregulado, o relógio dele, acho que o relógio biológico dele tá desregulado. Não te irrita? Seu colega de trabalho, aqueles colegas fofoqueiros, não te irrita, não? Engraçado que as pessoas acham que elas estão irritadas, estressadas, chateadas, furiosas por causa da situação, por causa da fila, por causa da voz de fulano, porque o pneu furou, e porque a fila do aeroporto não anda, porque o trânsito está aquele inferno, desculpa a expressão entre aspas. Mas você não está irritado, você não está irritada por causa disso. Você está irritado, irritada porque a sua mente está dizendo para você que você não tem que ficar nessa fila, que ficar nessa fila é perda de tempo, que você não tem que ficar aguentando a voz chata daquele teu chefe no telefone tarde da noite, fora do horário de trabalho, que você não tem que suportar aquele teu colega de trabalho fofoqueiro, aquela colega fofoqueira que fica falando. Você não está irritado com a situação, você está irritado com aquilo que está aqui dentro te dizendo. Lembra que a mente, ela se comunica através do cérebro, inconsciente, tá? E aí aquela vozinha, aquele diálogo interno, que vai dizendo
para você. Se você se desse conta, se você tivesse presente, alerta, você ia se dar conta disso. Não, peraí. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou irritado, afinal de contas? Qual que é a razão? Onde aqui? Por que está vindo essa irritação aqui? Ora, bolas, fui eu que saí em cima da hora de casa, eu não posso reclamar do trânsito. Aí você não tem que brigar com a mente. Se você brigar com a sua mente, você vai sair perdendo, que a mente é você, faz parte de você. É como se estivesse brigando com você, não? Você tem que fazer as pazes com ela. Você tem que agradar, você tem que aprender a se comunicar, a dar instruções, porque a mente inconsciente, ela adora receber instruções, mas tem que saber dar instruções. É sutil, discreto e elegante, não é assim do jeito que você pensa. Sutil, discreto e elegante, rapaz. É como lidar com a flor, é como lidar com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, é como lidar com qualquer ser humano, qualquer animal, com todos, com tudo que te cerca. A delicadeza, a sutileza, o carinho, o amor tem que estar presente em tudo. E a tua mente também. Se a tua mente ela está ali para receber suas instruções, mas ela precisa receber as suas instruções de maneira clara, essas emoções têm que ser emoções bem... Espera aí, pessoal, que eu vou colocar aqui novamente para começar aqui do início o sonzinho para a gente. Muito bem. Começar novamente. Que tal eu aprender? Quem aprende não depende. Que tal você aprender como se relacionar? Lembra na última live que nós fizemos a respeito do cérebro e a mente humana, que é esse aparelho maravilhoso, é esse instrumento maravilhoso, mais evoluído que existe, e que a gente sequer se interessou em ler o manual do usuário? Engraçado que a gente conhece tanta coisa de tudo, muitas vezes, e está no meu terceiro livro isso, você conhece tudo do carro que você tem, sabe mexer, montar, desmontar o carro, peça por peça, como funciona o motor, e ainda fala isso de boca cheia para os amigos, minha bicicleta, meu carro, isso, aquilo, eu sei fazer tudo. E a tua mente? Se o teu carro tem valor, não sei, o teu carro deve ter valor, com certeza tem muito valor. Agora, e você? Você sabe mensurar o seu valor? Seu? Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Por isso que a gente não é aprender de sentar numa cadeira de escola e escolarizar. Né? Escolarização, aquela coisa de estudar para passar de ano. Não. É estudar dentro dos princípios universais. O que eu vou aprender com esta matéria? O que este assunto, que este conteúdo vai agregar na minha vida? Dentro da minha missão de vida, dentro do meu propósito de vida? Este vídeo que eu estou assistindo, este livro que eu estou lendo, esta matéria que eu estou cursando, este professor, esta pessoa com quem eu estou tendo a honra de conversar. Porque se veio a mim, é porque eu tenho algo a aprender com aquilo. Tem oportunidade, tem possibilidade, a vida é repleta de possibilidades, não se feche. Muitas vezes nós, porque usamos de maneira errada a nossa mente, mais uma observação importante da mente, uma não, são várias. A mente não foi feita para tirar conclusões. Muitas vezes, tirando conclusões, achando que você já sabe, você se fecha para o novo, você se fecha para o aprendizado. Conclusão é morte. Conclusões são mortes. Eu não sei o significado que você tem para a morte. A morte é como se fosse um fim. Se você tira conclusões, você está fechando a porta da sua mente poderosíssima para absorver aprendizado, conhecimento, para explorar. A função principal da mente é ser exploratória. Ela está aqui para explorar, para perceber, para ver.
síndrome de um curioso, de um descobridor, de um buscador. Esse é o objetivo da mente. E não ficar tirando conclusões. Então, portanto, o cuidado é mais algo que eu quero te lembrar que é muito importante que você saiba a respeito da sua mente. Bom, então com relação à mente, não é? Vamos cuidar. Muitas vezes você está irritado ou não está irritado com a situação, você está irritado com a forma como você está lidando com a situação. Lembra? Lembra que tem um autor famoso de uma frase famosa aí que diz, não é o que fizeram, o que você está fazendo com o que fizeram com você. Como você está lidando com aquilo? Não é o que te fizeram, é como você reage ao que te fizeram. É o que determina o que vem depois. Isso é muito importante. E como então? Solução, Zé, vamos lá, solução, porque já está dando uma hora que a gente está aqui. Eu vou esticar um pouquinho mais hoje, pessoal. Me desculpa para ver se eu avanço um pouquinho mais aqui. Eu vou dar uma acelerada também, tá? Para ver se a gente consegue terminar hoje. Que quinta, eu já quero falar de um assunto muito interessante, que é ressignificação. Só sobre ressignificação e visualização, para a gente encerrar com a última live nossa desse ano. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Pessoal que já está aí, que eu não dei boa noite ainda, sintam-se carinhosamente abraçados e acolhidos. Desenvolvendo a acuidade sensorial. A acuidade sensorial é você treinar, é você limpar os filtros, sabe? Os filtros, eu já falo disso no livro, sobre os filtros universais que todos nós temos. É você dar aquela limpada nos seus filtros, você dá aquela lapidada, você dá aquela higienizada nos filtros. Então, a acuidade sensorial é isso, é você perceber, é ver e perceber, e não ver e aquilo ser apenas uma projeção da sua mente, como muitas vezes acontece quando nós estamos no automático. Você está olhando para aquilo pela primeira vez? Não, tu está olhando para aquilo pela 100ª vez. Você não está olhando, você está apenas recebendo algo que já tem dentro de você. O teu cérebro está só reproduzindo. Ele faz muito isso. Depois que você ele faz isso com o teu perfume. Você comprou um perfume novo, é a primeira vez que você usa, a primeira vez que você está... Durante o dia você percebe o teu cheiro. É ou não é? Já no segundo, terceiro, quarto, daqui a pouco você não percebe mais e acaba, de repente, até... Cadê? Estava tão bom o cheiro do primeiro dia, eu não estou sentindo mais o meu cheiro desse perfume novo. Mas não é, porque o teu cérebro usou um filtro chamado deleção. É um filtro que todos nós temos. Deleção. Imagina se ele, toda hora que você botar o perfume, ele tiver que ir lá, é o perfume, vamos lá, vamos trabalhar em cima dessa informação, vamos pegar esse estímulo, vamos processar tudo, vamos botar energia nele. Que o cérebro, ele procura sempre o caminho do menor esforço. A menos que você esteja consciente. Se tiver no modo automático e não manual, se tiver no modo manual, você não, peraí, eu estou olhando para essa árvore pela primeira vez. Ele vai dizer para você, larga a mão, Zé, tu já passou centenas de vezes por essa rua e essa árvore está aí. Eu tenho a imagem de 1 ano atrás dessa árvore e é aquela imagem que está sendo reproduzida toda vez que você passa ali. Por isso que muitas vezes a gente sai de casa para o trabalho, chega no trabalho, meu Deus, mas já cheguei no trabalho? Ou do trabalho para casa, ou para a escola, e você não vê. Engraçado, e às vezes você estava até dirigindo, né? E você não percebe as coisas. Tudo projeção do seu cérebro. Que para economizar energia, mais do mesmo. E aí a tua vida vira uma sessão da tarde, desculpa aí usar a expressão, uma eterna sessão da tarde. Cadê você? Cadê a presença? Cadê a vida? Você, aquela árvore, sim, aquele ipê amarelo lindo, maravilhoso, tá todo florido, rapaz. E você perdeu isso, esse milagre. Ou aquele hibisco tá maravilhoso, olha aquele hibisco amarelo, branco, rosa, vermelho. Como tem hibisco aqui na ilha, que coisa linda. E você não percebe que ele está florido, que tem flores novas, que tem beija-flor, tem borboleta beija-flor, que tem ali uns outros bichos ali voando para lá e para cá, que eu não sei dizer o nome, mas eu percebo. Que tem o canarinho da terra cantando todo o tempo, agora estão dormindo.
Eles moram aqui em casa, tem dois casais de Candainho da Terra, curruíla aqui em cima, tá dormindo também. Ainda bem, porque senão ia incomodar vocês aí, com o barulho das curruílas. Cheio de pássaros aqui, coisa linda. Eles sempre estiveram, mas de repente tem dia que eu acho que eles não estão, porque eu estou no mundo dos pensamentos, eu estou no automático e eu não percebo esse milagre da natureza para mim. Será que com você também não está acontecendo isso? A acuidade sensorial é isso, é ver, ouvir e sentir como se fosse pela primeira vez. Experimente fazer isso amanhã. Eu desafio você e me desafio também, porque se eu estou falando para você, meus ouvidos aqui, ó, tá mais próximo de você, de mim do que de você. Então, portanto, eu estou ouvindo primeiro, tá? Tudo que eu falo para vocês serve para mim. Eu aprendo. Eu vou fazer esse desafio para amanhã, para eu amanhã de manhã. Eu quero ver até quantas horas eu consigo desde o amanhecer, desde o despertar, conseguir ver pela primeira vez tudo que eu olhar. Olhar como se fosse pela primeira vez. Desde o momento que eu despertar, hein? Lá na cama. Será que de repente a pessoa que está do seu lado você não vai tratar diferente? Não, mas eu sempre levanto correndo. Ué, coloca um pouquinho mais cedo, 5 minutinhos a mais, não vai te arrancar pedaço. Mostra para o teu corpo quem manda. Quem tem que mandar no corpo é você. Não ele mandar em você. Ele dizer para você a hora que você tem que levantar. A hora que você tem que tirar ele da cama. A cama tem que ser... Não pode ser um caixão, né? Como diz aí o Pablo nas lives dele aí das 4h59. Sai do caixão. Não. É o teu reinado ali. Você tem que dizer a hora que você vai deitar, dormir, a hora que você quer levantar. E você tem que determinar isso, porque existe um relógio biológico, aí é você quem está no comando. Como eu disse lá, a primeira frase de hoje, determine como as coisas devem funcionar dentro de você. Fora de você, você não tem como determinar. Você não manda, você não tem controle sobre o que acontece fora de você. Sinto muito de dizer isso. A gente tem a ilusão de que a gente controla alguma coisa. Não controla nada. Mas dentro da gente, pelo menos, deveríamos controlar. Esse aqui eu devo controlar, não? Porque a minha responsabilidade, em última instância, é controlar esse aqui. O outro, só se ele se permitir. Se ele se permitir, eu posso ajudá-lo. Posso instruí-lo, posso ajudá-lo, posso, enfim, conduzi-lo. Mas se a pessoa permitir, senão não. Se não permitir, meu amigo... Vamos lá. Além da acuidade sensorial, o que mais? Torne-se um observador dentro de você. Lembra da mente? Quando você está na fila lá, no trânsito, quando você está ouvindo a voz de alguém que te irrita, e não é a voz que te irrita, e sim aquela... Não é a situação que te irrita, e sim dentro de você. É dentro de você. A tua mente falando para você. Então, torne-se um observador dentro de você, que aí... Se você se torna um observador dentro de você, quando surgir o pensamento, por quê? Porque aquela irritação, ela nasce de um pensamento. Quando surgir aquele pensamento, você não tem que ficar aguentando isso aqui, você vai ficar, opa, é você? Como se fosse escondidinho, assim, olhando assim. Ah, então é você que está me causando esse sentimento, essa sensação, essa irritação? Aham. Não precisa fazer nada. Só de você observar o pensamento, quando ele acontece, você tira o poder. Porque aquele não quer ser observado. Portanto, treine isso. Treine se tornar um observador, estar mais presente. Perceber a hora que o pensamento gatilho aparece. E vai despertar aquela tua irritação. E sobre a imaginação, treine usar uma imaginação ativa, de forma criativa, benéfica, através da visualização. A gente vai ver isso na quinta. Eu já prometi isso para vocês. Qual é o motivo, qual é a origem da minha infelicidade? Vou fazer uma pergunta para você. Pessoal, vamos lá mais um pouquinho? Estão comigo? Estão comigo? Podemos avançar um pouquinho mais para a gente concluir esse conteúdo aqui? O que é mais que dá origem à infelicidade nos dias de hoje, no momento atual? Ao assistirmos à violência ou provocar violência, estamos alimentando a insanidade
da mente, na mente e no planeta. Ao assistirmos violência ou provocarmos violência, nós estamos alimentando a insanidade na mente e no planeta. Lembra da escala de vibração, de energia? Você influencia todas as pessoas, todo o planeta, dependendo do teu nível de vibração, o que você está sentindo. Se você está vibrando ódio dentro de você, você pode estar trancado na sua casa, você vai contagiar, você vai contaminar aquele ambiente e tudo ao seu redor. Lembra do corpo de dor, do Eckhart Tolle? Se você vai num restaurante, veja, se você está num restaurante e levou lá a tua esposa, sua namorada, seu namorado, e de repente ali está numa DR, e vocês começam a discutir, ou está num climão, não está discutindo, mas está naquele climão, sabe aquele climão? Não falam nada, cada um no seu celular, a energia densa aparece, se pudesse fotografar, né, se isso aparecesse, teria uma nuvem ali em cima de cada um, assim, soltando raio. Pode perceber que vai ter briga com o garçom, ou tem alguém no caixa discutindo. Não adianta. Aquele sentimento, aquela densidade, aquele pensamento, aquela vibração baixa, ela precisa se alimentar e ela vai provocar, vai ter alguém mais no ambiente que também vai se irritar, tem mais alguém ali, e isso vai se tornando... O que acontece? Hoje eu estava no correio, inclusive, eu percebi isso, e quando eu trabalhava na empresa anterior, eventualmente isso acontecia. Uma pessoa, quando ela está irritada, o que ela quer falar alto na frente dos outros, por quê? Para ter mais pessoas, para dar apoio a ela, para se irritar junto com ela, porque aí ela se sente mais poderosa. O ódio se alimenta de ódio. A vergonha se alimenta de vergonha, a humilhação se alimenta de humilhação. Por isso que você tem que resolver isso dentro de você. Se você tem alguma memória, alguma experiência que te envergonha, de humilhação, com relação a você ou com relação a alguém. Porque também há outra situação que é recorrente, se você parar para analisar uma pessoa que o pai humilhava, ela não resolve, ela guarda aquilo dentro dela. Aquela humilhação, aquela vergonha, ela quer ser uma pessoa envergonhada, com aquele sentimento de humilhação, ela vai arrumar um marido, um esposo, que vai fazer a mesma coisa que o pai fez. E aí depois fala que é karma. Que karma? É o karma lá do interior do Paraná, do interior do interior. Karma, só se for aquele karma, mas não é karma, não existe isso. É porque um alimenta o outro. Tão ligado, assim como o amor se alimenta de amor, a serenidade se alimenta de serenidade. Veja se quem está sereno, calmo e tranquilo vai se alimentar de ódio. Não, está lá, calmo, tranquilo, está mantendo o equilíbrio. Quando a gente trabalhava, era uma das coisas que eu mais falava nas reuniões com os gerentes, manter sempre o equilíbrio, a serenidade. Porque o cliente ou a pessoa, quando chega até você, ela está alterada. E ela quer que você suba até o nível de alteração, de vibração dela. De raiva. Ela está revoltada por algum motivo e está trazendo coisas lá de fora também. E se você entrar na dela, serão 2 carros com farol alto. E quando 2 carros com farol alto se cruzam, o cara vem dando luz alta para você, ou vem com luz alta, e você, com raiva, em vez de você manter a sua luz e olhar para a pista ali para se concentrar e não desconcentrar, você quer provocar, tá com luz alta, não quer baixar, dá luz, o cara não baixa, dá luz, bota a luz alta também, o que vai acontecer? Qual é o risco? É a mesma coisa numa discussão. A outra pessoa está alterada, está de farol alto e você também, não, eu não vou levar desaforo para casa. Aí também bota a luz alta na pessoa. Alguém vai ganhar com isso? Então a serenidade se alimenta de serenidade. Então você mantendo o equilíbrio, você tem que trazer a pessoa alterada para o seu nível, é diferente. E não você se deixar levar. O equilíbrio é muito importante.
E é muito importante você controlar o que você está vendo. Eu sei que a imagem é forte, quem está pelo Facebook, quem está pelo Instagram pode ver, amanhã vai subir para o YouTube esse vídeo. Tem uma imagem muito forte aqui, de criança na frente da televisão, vendo uma arma, de criança na frente de um computador de madrugada, que muitos pais, infelizmente, eu digo infelizmente porque para se distrair, para que a criança se distraia e o pai possa ou a mãe possa ver o programa preferido na televisão, ou fazer alguma coisa também, enfim, seus compromissos, acaba dando um computador, um notebook, um tablet para a criança antes do tempo, antes dos 12 anos, que é a idade mais adequada. Imagina, tá maluco, Zé? Maluco que uma criança de 7, 8 anos de idade, se ela não for devidamente orientada, formada, com a sua identidade de ser cósmico, com seus valores e princípios, se ela vai aceitar na escola os coleguinhas com notebook, com tablet, com celular de última geração, e ela dizer, não, meu pai não me deu, ainda só com 12 anos. Se ela não tiver uma estrutura emocional bem preparada para isso, não adianta, é na família, é o pai, é a mãe, sabendo ser pai e mãe, sabendo ser orientadores, instrutores e instrutoras, professores e educadores, vão formar o filho e a filha por princípios e não por regras, não por costumes, não porque disseram que tem que ser assim, não. E aí, com certeza, a criança vai ter uma estrutura emocional diante dessa situação que não vai ser fácil. Ficar até 10 anos sem ter um celular. Mas não é impossível também. O que eu posso dizer, você assistindo violência ou deixando que a criança ou qualquer pessoa fique exposta à violência, seja na televisão, seja presencialmente, seja nos meios de comunicação, isso atrai muito, isso instala muito drive mental. E você vibrando isso, você vai atrair muito disso. Os conflitos do mundo seriam resolvidos se os nossos conflitos interiores fossem resolvidos. Para resolver os conflitos que existem aqui fora, nós temos que resolver os conflitos que existem aqui dentro, que é apenas um espelho. O que está aqui fora é um espelho do que acontece aqui dentro de cada um de nós. Muito bem. Continuando. 10 para as 10. Pessoal, rapidamente aqui. 10 minutinhos para a gente falar sobre os 5 fases do luto. Tudo bem? Podemos dar continuidade aqui. Vamos lá. Fases do luto. São 5 fases. Segundo uma psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, esse é o sobrenome dela, Kubler-Ross, essa psiquiatra, ela é uma autora de um livro que fala sobre as 5 fases do luto, as 5 fases da mudança, das mudanças profundas. Segundo ela, a maioria de nós, a grande maioria de nós, diante de uma mudança, seja ela uma mudança profunda, como o caso de um luto de algum ente querido, ou então diante de uma mudança de um emprego antigo que você sai, de uma mudança de cidade, de um relacionamento que você está há bastante tempo e tem um rompimento disso. Uma mudança profunda. Diante de uma mudança profunda, nós passamos por aquilo que ela chama e que nós chamamos de luto. É completamente normal. Sentimento de tristeza. Aquele sentimento que vai te acompanhar durante um período que você vai fazer o quê? É um processo interior. Você vai se voltar para dentro. O que acontece normalmente conosco? O que acontece? E eu coloquei isso, inclusive, aqui na explicação do que a gente ia conversar hoje, no texto. Nós somos guiados, nós somos orientados, muitas vezes, a reprimir a dor. A dor é ruim. O sofrimento a dor é inevitável. A dor faz parte da nossa jornada evolutiva. Nascer dói. Pergunta para sua mãe se não doeu para que você nascesse. E para você também foi dolorido você nascer. Toda grande transformação que ocorre na sua vida, ela vem com dor. E essa dor, ela acontece. A troca dos dentes. Não doeu para trocar os dentes. A fase da adolescência é uma fase bastante conturbada na vida do adolescente. Passa por momentos de transformação. E ao longo da vida nós temos alguns momentos de transformação. Mas nós, muitas vezes,
não queremos evitar. Por que ao invés de evitar, você não toma consciência dessa dor? Muitas vezes, a maioria das vezes, emocional, tá? Porque uma dor, um corte, alguma coisa que você fez, você pode manter o controle sobre aquilo, mas se necessário, você vai procurar ajuda médica, ou vai colocar, se é um corte superficial, não. Se você tiver com o seu sistema de defesa, o sistema imunológico em dia, vai cicatrizar, o corpo tem, ele se autocura. Agora, se o sistema de defesa precisa de auxílio externo, você vai ter que procurar um profissional. E, de repente, até ter que tomar medicamento para reforçar o teu sistema, para ele combater o invasor. Mas não reprimir é pior. Isso vai se manifestar depois. Então, a dor tem que ser entendida e compreendida. Para que você passe pelo processo e evolua. E não reprimida. Vamos continuar aqui pelos estágios. Qual que é o primeiro estágio? O primeiro estágio é a negação ou isolamento. Normalmente uma pessoa, quando ela passa por um processo de dor profunda, de tristeza profunda, seja por uma perda, e aí nós temos que dar um novo significado também para a palavra morte. Lembra do apego, do apegar-se? Lembra da diferença de amor puro para apego? As pessoas, nós, claro, vivemos em família, mas não acontecemos da pessoa, a gente acontece através da pessoa. Nós somos filhos e filhas da vida, todos nós somos filhos e filhas, mas somos filhos e filhas da vida, assim como nossos pais também são filhos e filhas da vida. Cuidado para você não misturar o amor puro com o apego. Portanto, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu avô, sua avó não te pertence à vida. A situação de vida é algo que está sob o nosso governo, mas a nossa vida nós recebemos. É um presente. Vamos governar. Vamos governá-la. Vamos entender qual é a grande missão que nós temos e viver segundo essa missão, alinhado com a missão da nossa alma, com a vocação da nossa alma. Então, o primeiro estágio, normalmente, quando a gente passa por uma situação dessa, é a negação, é não aceitar, é se isolar. Isso não pode estar acontecendo comigo, é uma das expressões que a gente mais usa. Eu já passei por situações assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês também já passou, e essa é a primeira fase, é a fase da não aceitação, da negação. Isso é completamente natural, desde que você esteja sereno e não haja conflitos dentro de você. Importante isso. Mas é natural esse sentimento, é natural que a gente negue, é natural que a gente não queira aceitar aquilo, que a gente queira se isolar. É como se fosse um mecanismo de defesa do teu corpo, do seu cérebro. E algumas pessoas, inclusive, têm tanta dificuldade, por exemplo, alguns companheiros e companheiras que estão há muitos anos juntos, que sentem dificuldade até de desfazer da roupa do parceiro. Quer deixar a roupa dentro do guarda-roupa do jeitinho que estava. E aquilo vai ficando ali. Isso é um sinal de apego. Mas foram tantos anos juntos. Como se a pessoa tivesse ali. Isso não é bom nem para a pessoa que cumpriu com a missão dela e foi convidada a voltar para a casa da divindade. Casa, desculpa a expressão, né? Claro que isso não é um lugar. A alma não ocupa lugar. Não é sujeita a tempo e espaço, como a matéria é, como o corpo físico e denso que nós somos. A alma não. Mas, enfim, você é convidado, você cumpriu tua missão, você é convidado a voltar. E a pessoa não aceita. Ela não aceita. Ela gostaria que você continuasse ali, mas você já cumpriu a sua missão. A missão dela também, ela vai chegar um momento que ela vai cumprir com a missão dela. Se ela não foi chamada ainda, ou ele não foi chamado ainda, é porque ainda tem um recado a dar, é porque ainda tem parte da missão a ser passada, é porque você ainda tem importância que você fique aqui. Precisamos entender dessa maneira. Que a morte não é nada mais, não é uma perda, eu não estou perdendo porque eu não tenho. Apegar-se a algo é como eu acreditar que eu tenho
poder sobre aquilo, você não tem. Se você não tem, você não está perdendo. Portanto, é uma passagem, não é uma perda. Eu sei que é um momento delicado, eu sei que é uma situação delicada, dependendo da situação. Segunda fase do estágio é a raiva. Primeiro, a negação, depois a raiva. A raiva, porque não é justo, isso está acontecendo comigo. Essa é normalmente a segunda fase do luto, a segunda fase da mudança profunda que você vai passar. Essa manifestação de querer lutar contra aquilo, de não aceitar aquilo, o enfrentamento, a fúria, a raiva. Isso não é justo, isso está acontecendo comigo. Estou acelerando porque a gente já estourou o tempo, tá, pessoal? Terceiro estágio, primeira negação, segunda raiva, o terceiro, bom, já que eu gritei, xinguei, esperneei, desculpa a expressão popular, mas não adiantou nada, então agora é melhor eu mudar minha estratégia. Inconscientemente é isso que acontece. Bom, eu neguei, esperneei, xinguei, gritei, fiquei com raiva, também não adiantou. A terceira fase da barganha e negociação. Aí vem a fase das promessas, aí vem as fases dos pactos. Cuidado com essa fase. Cuidado com o sistema de crenças, fé. E a gente costuma misturar muitas coisas. Nossas crenças, nosso sistema de crença, aquilo que é, aquilo que não é, o que você acredita. A fonte não precisa de consultor dando sugestão e opinião do que ele tem que fazer. Você tem que estar alinhado. A oração você está falando com a fonte. A meditação você está ouvindo. E a oração muitas vezes é meditativa. Eu tenho que falar, mas eu tenho também que ouvir. Porque se eu ficar falando muito, eu não prestei atenção na natureza. A natureza deu uma boca e 2 ouvidos. Tenho que ouvir mais e falar menos. Ouça mais a fonte, o Criador. Quarto estágio, muitas pessoas chegam a esse estágio ou estão nesse estágio, que é a chamada depressão. Eu sinto uma tristeza tão profunda, essa é a quarto estágio da fase do luto, da fase da mudança. Se alguém está passando por isso, é porque está sendo convidada a se transformar, a mudar, a evoluir, a dar um próximo passo na sua jornada evolutiva. Não veja tudo na vida de forma negativa. Veja se isso não é um convite à mudança, à transformação, a dar um novo passo adiante. Estamos aqui para evoluir. E se você tiver tristeza profunda, mas uma tristeza profunda e constante, a depressão, procure ajuda. Se isso não estiver passando, procure ajuda de um profissional. Muitas vezes é importante, é necessário você procurar. Porque tem muitas pessoas que ficam nessa fase. É triste. Muitas pessoas acabam abreviando a sua vida nesta fase. Não vão para a quinta fase. Não passam da quarta fase. Por, de repente, compreender e entender como funciona, como que a transformação acontece. Imagina você uma borboleta, se ela não passasse por toda aquela metamorfose, aquelas mudanças, aquela transformação toda. Imagina você, se você se recusasse a vir para cá, no teu nascimento, porque ia doer, ia ter dor, mas também ia ter muita alegria. É dual. É uma alegria misturada com êxtase, é uma dor misturada com êxtase de alegria, de felicidade. Tudo junto. Então, está passando pela depressão, mas você está sendo convidada e convidado a se transformar, a deixar ir aquilo que não faz mais parte de você, a dar um novo significado para aquilo. E a gente vai ver isso na quinta-feira. Como dar um novo significado para aquilo que você está carregando, que está te deixando com essa tristeza profunda. Portanto, na quinta, convido você já de antemão para a gente estar junto novamente. E vamos para nosso quinto estágio, que é a aceitação. Quinto e último estágio da mudança, do luto, é a aceitação.
Passei pela negação, pela raiva, pela negociação, depois pela depressão e por fim, se eu superei, se eu transpus todos esses estágios, eu cheguei na aceitação. No nível de serenidade e compreensão de que tudo vai ficar bem. Que no fim tudo vai virar uma bela história, onde eu vou dar novo significado, onde eu vou aprender, vai ter muito aprendizado. E vou aceitar as coisas como elas são. Quando eu aceito as coisas como são, eu estou abrindo espaço dentro de mim para que coisas boas tomem e ocupem esse espaço, como metaforicamente falando, tá, pessoal? Porque a não resistência, e quando eu aceito, eu não estou oferecendo resistência. Quando eu não aceito, é porque eu estou resistindo. E quando eu estou resistindo, atenção, presta atenção. Quando eu estou resistindo, inconscientemente eu estou dando uma mensagem para minha mente que existe um opositor, uma opositora, que existe algo me oprimindo. Que se não houvesse algo me oprimindo, algo me forçando, não teria por que eu resistir, teria? Se você está resistindo, é porque tem alguém contra você. Algo contra você. Algo poderoso contra você. Essa é a mensagem que está passando para a tua mente. E quando você aceita a aceitação, você está afrouxando essa resistência. Você está deixando isso ir, você está aliviando, você está perdoando quem tem que perdoar, você está tratando com indiferença quem merece, a situação que mereça ser tratada com indiferença, você está perdoando, você está, enfim, você está dando um novo significado para aquela experiência. Você está liberando espaço aí dentro, para que coisas boas, como a gratidão, tome conta. Sentimentos como a gratidão, que é tão nobre, ocupe esse espaço que antes era ocupado por um ressentimento, por uma vergonha, uma humilhação. Pessoal, são 22 horas. Eu sei que falta mais um pouquinho aqui, mas em resumo, para a gente fechar esse assunto, e eu consegui fechar esse assunto sobre a origem da felicidade e infelicidade, hoje falando um pouquinho sobre apego, hoje falando um pouco sobre as fases do luto, que é muito importante, dessa psiquiatra, essa teoria dela, e o que faz sentido para você. Faça reflexão sobre isso. Depois, Zé, eu não entendi algumas coisas. A live vai ficar gravada, veja depois com calma. E assimile aquilo que fizer sentido para você, que for útil na tua jornada evolutiva. O que não for, descarta. Faça isso com tudo, toda a informação que você recebe, não somente a informação que eu estou te passando. E que é muito importante, principalmente depois, quando você estiver lá no YouTube, se você gostar daquele conteúdo, não sou eu, não estou ganhando nada com você dando um like, com você compartilhando e comentando, eu não ganho nada. Financeiramente, tá? Só para falar para você. O meu ganho já é aqui em estar com vocês, em compartilhar, em vocês se permitirem receber esse conteúdo. Eu transbordar isso para vocês, eu aprender junto com vocês, esse é meu ganho. Eu estou me sentindo honrado. Mas quando você vai lá no YouTube, você dá um like, você compartilha, você comenta, você está passando uma mensagem para os algoritmos do YouTube que aquele conteúdo é importante, que mais pessoas mereceriam receber. Essa é a forma que, felizmente ou infelizmente, é a forma como eles trabalham. Então, quando você faz isso, você está passando para eles um recado, ó, mais pessoas têm que receber esse conteúdo. É por isso que a gente pede para você dar um like, por isso que a gente pede para você apertar o coraçãozinho aí, quando você está aí no Instagram, porque você está dizendo para eles, ó, esse assunto é interessante, esse conteúdo é relevante. Faça uma excepcional noite, que você descanse, que você desfrute, porque o descansar é desfrutar, que você desfrute. Realmente você tenha sono, sonhos, e que o teu corpo e a sua mente descanse. E que a paz, que excede todo o entendimento, sempre habite o seu coração. Estamos chegando ao final de mais um ciclo e o começo de outro, momento de muita reflexão. Excepcional noite.